Boa noite a todos, vamos estar dando início ao nosso culto online, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Desejam bem, que nós possamos estar aproveitando esse tempo para entoar louvores, adorando ao nosso Deus, sabendo que Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Boa noite a todos que estão entrando agora, Daiane, Pati, irmão Carlos. Temos também aqui, a minha esposa está lembrando, discretamente, mas eu vou dedurar ela, que essa semana nós temos uma aniversariante, que é a Giovana, a filha do Marcos. Então, a Gi, parabéns, que Deus lhe abençoe, tenha muitas felicidades, que Deus possa estar cuidando de você e de sua família. Vamos estar cantando o corinho Estou Alegre. Estou alegre. Porque estás alegre. Estou alegre. Conta-me por quê. Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe. Pode contar-me A razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Estou alegre. porque estás alegre. Estou alegre. Por quê? Estou alegre. Porque estás alegre. Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Muito bem, amém. Vamos estar cantando agora também o corinho Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
escolher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Vamos estar cantando agora nosso último cântico. O cântico é muito conhecido dos irmãos, acredito. É Quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Vamos estar cantando essa música. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, no teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Tão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E ao pensar que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecado. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Até mais, irmãos. Peço perdão, meus irmãos, a minha renite escolhe os dias de live para atacar. Vamos estar dando continuidade ao nosso culto aqui. Teremos agora um momento de oração. Vamos estar lembrando de todos os pedidos que foram feitos. Temos aqui alguns parentes de irmãos que
foram mencionados. Temos aqui também amigos, não é? Temos também, os irmãos estão sabendo, do irmão Ariston, que nós possamos estar orando por ele. Ele foi diagnosticado com Covid-19, que nós possamos estar orando por ele, sua família, sua recuperação. Esse momento que ele está lá em casa, ele disse que está bem, entramos em contato com ele. Ele disse que está bem, está sentindo sintomas, mas, graças a Deus, ele se sente melhor, está melhorando. Então, que nós possamos estar orando por ele nesse período de 14 dias, né, de exclusão, que Deus possa estar fortalecendo ele, sua família, seus filhos, sua esposa, e que nós possamos estar sempre lembrando dele em nossas orações. Vamos estar orando agora? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço porque o Senhor é fiel. Agradeço porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem um propósito para tudo. E estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Estamos aqui reunidos nesse momento porque sabemos que dependemos do Senhor. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Que o Senhor possa estar com a sua mão sobre nós, nos guiando e nos protegendo. Quero pedir ao Pai pela vida dessas pessoas, ao Pai, que foram mencionadas nos pedidos de orações, que o Senhor possa estar com a sua mão protetora sobre elas, lembrando principalmente, ó Deus, o nosso irmão Ariston, que o Senhor possa estar trabalhando em sua vida, dando força, Senhor Deus, guiando, ó Pai, sua família, dando todos os cuidados, ó Pai, que eles necessitam. Guia, ó Senhor Deus, nesse momento de dificuldade, que nós, como igreja e irmãos, possamos estar fortalecendo a vida desses irmãos em oração, em apoio, em mensagens, ó Pai, e dispondo, ó Pai, da necessidade deles, nos oferecendo a ajudar no que for necessário. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias, continuando os nossos estudos no livro de Apocalipse. Agora, no capítulo 2, né, já estávamos vimos a primeira igreja mencionada no capítulo 2, agora vamos estar vendo a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Eu só vou pegar um copinho d'água e já volto enquanto os irmãos procuram a referência. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a... Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Irmãos, o local onde essa igreja está, ele está bendito, né, na cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade também muito conhecida, muito poderosa. Tanto que ela é conhecida como a coroa da Ásia. E por que ela tinha essa reputação? Por causa que ela era uma cidade muito fiel ao imperador romano.
Por causa disso, o culto ao imperador era muito forte naquela cidade. No período em que o Império Romano estava conquistando e dominando todo o mundo, conhecido naquela época, o mundo antigo, eles tinham o costume de considerar o imperador uma divindade. Tanto que eles tinham a obrigação de cultuar, de louvar e orar para o imperador, acreditando que ele era uma divindade mandada dos céus para libertar e governar aquelas cidades. E a cidade de Esmirna era uma cidade muito forte nesse culto. Por isso que a Bíblia fala que a igreja de Esmirna era muito perseguida. Porque ali existia uma perseguição muito forte contra a igreja. Mas sabendo disso, Deus se mostra presente mais uma vez e mostra como Ele é bom. Olha só que fala como Cristo se apresenta para essa igreja. Versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, olha só que maravilhoso. Quem está escrevendo essa carta? Quem está lembrando do sofrimento dessa igreja e os consolando? O primeiro e o último. Ou seja, aquele que estava na criação de todas as coisas e aquele que estará no final de todas as coisas. Aquele que morreu, que sofreu, mas não ficou na morte. Venceu e ressuscitou. Aquele que já passou por lutas, mas venceu todas elas e hoje está ao lado de Deus. Cristo se apresenta dessa maneira para mostrar para a sua igreja em Esmirna que ele estava ao seu lado, que ele tinha uma mensagem especial para aquela igreja que estava passando por tantas lutas. E olha só como Cristo sabia exatamente o que a igreja passava, porque mostrava até mesmo quem eram os seus inimigos. O versículo 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia de que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O lixinho está passando. Jesus demonstra que conhece a situação da igreja de Esmirna. Primeiro mostra a sua pobreza. Por quê? Pobreza. Vamos esperar só um pouquinho. A igreja de Esmirna era pobre em bens exatamente por causa que ela se negava a adorar o imperador. Então, da mesma forma que a igreja de Éfeso, isso trazia consequências financeiras para aquelas pessoas. Quem não adorava o imperador tinha que pagar mais impostos. Eles tinham os seus bens fiscalizados. Seus comércios eram prejudicados por causa daquilo. Então, eles tinham a obrigação, se quisessem ter uma boa vida financeira, eles tinham que adorar o imperador. Mas aí que está. Nesse momento, os judeus, aqueles que não aceitaram a Cristo, eles viviam um certo privilégio. Por quê? O judaísmo naquela época era uma religião reconhecida pelo Império. O Império Romano ele permitia que os povos conquistados tivessem uma certa autonomia. Eles podiam cultuar os seus deuses, podiam ter as suas práticas religiosas, desde que aceitassem a autoridade romana. E os judeus aceitaram esses termos. Por isso eles eram isentos de louvar o imperador, de orar por ele, prestar culto. Só que o cristianismo não era considerado uma religião naquela época. Eles eram considerados, o cristianismo, uma seita que veio do judaísmo. Por isso eles eram tão perseguidos. E os judeus que não aceitavam a Cristo, escolheram negar o seu Messias, atacavam, acusavam e entregavam os cristãos
para o Império Romano, dizendo blasfêmias, dizendo coisas contra, falavam mentiras contra aqueles crentes que diz até, como fala, né, das blasfêmias que falavam no versículo 9 contra eles. Esses que falavam essas blasfêmias eram judeus. E Cristo aqui fala que eles eram falsos, porque eles estavam louvando, cultuando a Satanás, porque eles estavam indo contra o ministério de Cristo. Então, esses judeus falsos perante Deus, que não confiavam nele, sempre inventavam mentiras para acusar, para atacar a igreja. E por causa disso a igreja estava sofrendo, estava sendo muito perseguida e estava desanimando. Eles estavam sendo presos, mortos. E isso afetava muito a fé daquelas pessoas. Então Cristo apresenta para encorajar esses irmãos. Ele diz no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, irmãos, o que Jesus está mencionando para aquela igreja. Falando, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Não tenham medo. Sim, haverá perseguições, haverá dificuldades. E essas dificuldades não acabaram. O texto nos mostra que Satanás iria ainda atacar tanto a igreja que algumas daquelas pessoas seriam presas. E mostra até mesmo o período de tempo que isso iria acontecer. Essa perseguição, essa tribulação mais forte. Um período de 10 dias. E Cristo está falando, olha, não tenham medo. Coragem. Irmãos, olha só que interessante. Cristo não está dizendo que irá poupá-los. Não está dizendo que iria acabar com a perseguição. Mas está alertando, dizendo, olha, sim, vocês vão passar por dificuldades seguidos. E infelizmente, alguns morrerão. Por isso que ele diz, ser fiel até a morte. E o texto ainda fala o porquê dessas perseguições, para colocar a igreja à prova. Perseguições acontecem, provações vêm para testar a nossa fé, o quanto nós confiamos no nosso Deus. E o propósito daquilo era para fortalecer a fé daquelas pessoas, não para desanimá-las. Irmãos, vamos lembrar, provações são testes de Deus para ver a nossa fé, aonde está a nossa fé. Não para Deus descobrir onde está a nossa fé, mas para nós. É uma autoavaliação para falar, onde está a minha fé? Eu estou passando por uma dificuldade. Onde está a minha fé? Será que eu suportarei essa dificuldade? Era esse convite que Cristo estava querendo mostrar para a igreja. É esse convite que nós temos que ter hoje. Esse pensamento de dizer, estou passando por essa dificuldade. Será que eu tenho uma fé forte o suficiente para suportá-la? Se não, tenho que pedir a Deus. Tenho que pedir apoio. Eu tenho que orar mais, estudar mais, para ficar preparado, porque as lutas virão. Como o texto diz, alguns dessa igreja morreram, mas Cristo não os abandonou. Não é porque Cristo permitiu a morte desses crentes que Deus é maldoso, Ele é ruim, Ele é cruel, não se importa com a sua igreja. Ao contrário, Deus estava os livrando, estava trazendo a eles a paz e a recompensa maior. Olha só no final do versículo 10 que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, se nós somos fiéis aqui nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, uma hora ou outra, nós vamos morrer. Não podemos negar esse fato. Vamos morrer um dia. E Cristo está falando, olha, enquanto vocês viverem aqui,
esse período tão pequeno de tempo, sejam fiéis até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. E a recompensa disso está no versículo 11, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, aqueles que morrem para Deus, por causa de Deus, nunca sofrerão a segunda morte, ou seja, o inferno lago de fogo. Estarão com Deus nos céus. Irmãos, infelizmente nesse mundo, passaremos por dificuldades. Sofreremos. Alguns bons salvos morrem. Morrem em meio a lutas, a provações. Mas isso não é para nos trazer tristeza e medo, desanimarmos. É para, ao saber que essas pessoas serão recompensadas. E onde elas estão, elas nunca mais sofrerão. Nós não sofreremos mais. E os nossos perseguidores, as pessoas que nos trazem esse mal, sofrerão o castigo de Deus, a segunda morte. Irmãos, provações existem. A questão é como eu vou lidar com elas. E sabe algo que eu acho muito interessante e maravilhoso da igreja de Esmirna? Diferente da igreja de Éfeso, Cristo não demonstrou um ponto negativo dela. Ela estava no caminho certo. Ela estava a ponto de fraquejar. Mas ela estava se mantendo firme. Irmãos, é possível agradar a Deus. É possível lutar, passar por dificuldades, vencê-las, agradando ao nosso Deus. Esses irmãos conseguiram. Eles conseguiram caminhar na fé. Sua jornada foi vitoriosa. Deus estava satisfeito com aquela igreja. Será que Cristo está satisfeito com nós? Será que Deus está falando, apontando para aquele ali fiel? Eu tenho muita alegria nele. Aquela ali é a minha igreja. A igreja da Tiba, a igreja em tantos outros lugares, Moraes, apontando, falando, olha, aquela igreja é das minhas. E eu amo aqueles irmãos. Aquela igreja ali é fiel. Que nós possamos querer, que nós possamos desejar um dia ouvir isso do nosso Salvador. Que a nossa igreja, ela é fiel. Que Deus nos abençoe nesses momentos. Que nós possamos lembrar. Sim, eu vou passar por dificuldades. Sim, eu vou sofrer. Vai ter consequências duras. Mas Deus está comigo. Ele irá me recompensar por todas as lutas e dificuldades que eu estiver passando aqui nesse mundo. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é todo-poderoso. Porque o Senhor não nos poupa de provações. O Senhor não nos livra, Senhor Pai, dessas dificuldades, porque elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. O Senhor tem planos nas provações. O Senhor quer nosso crescimento. O Senhor quer nos ver amadurecer. O Senhor tem projetos, pois em muitas dificuldades as pessoas voltam o seu olhar para o Senhor e entendem que precisam do Senhor. Que nós possamos entender o plano do Senhor nas dificuldades. E aqueles irmãos que estão sofrendo nessa provação que estamos vivendo hoje, que o Senhor dê paz, sabedoria, força, sabendo que o Senhor está no controle e que esses dias terminarão, pois o Senhor assim promete. Nos abençoe, ó Pai, que nós possamos estar confiando nas Tuas palavras.
É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estarem aqui nesse momento, aprendendo mais da sua palavra. Logo mais estaremos colocando esse vídeo e com esse devocional no nosso canal no YouTube. Então fiquem atentos. Aqueles irmãos que não podem acompanhar pelo Face, digam a eles que teremos amanhã já esse vídeo no YouTube, tá bom? Também temos no YouTube, irmãos, um desafio bíblico. O que é isso? É um jogo de perguntas para vermos onde está o nosso conhecimento bíblico. Então é um jogo rápido, simples que nós fizemos para testar o nosso conhecimento bíblico. Vá lá, teste, brinque, faça com seus filhos, esposa, amigos, passe para outras pessoas para ver o seu conhecimento bíblico. Estaremos postando mais vídeos com esses desafios bíblicos e logo mais também estaremos criando um outro quadro que se chama Resposta na Palavra, onde estaremos respondendo perguntas que foram feitas pelos irmãos para nós. Estaremos tirando dúvidas da palavra de Deus, questões que os irmãos possam ter. Estaremos lá respondendo de uma forma clara, simples, segundo a palavra do nosso Deus. Boa noite, que Deus nos abençoe e até a próxima.